Olá, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o valor do Prolabore, como definir o valor do Prolabore do sócio. Pois bem, essa é uma questão que ela pode envolver diversos fatores e tem muito a ver com o tamanho da sua empresa, o momento que a sua empresa está passando, o momento de vida também dos sócios, a própria condição societária, se todos os sócios trabalham na empresa, se apenas um trabalha. Diversas questões precisam ser pensadas. Porém, para não ficar uma questão muito abstrata, eu vou deixar para vocês aqui 4 pontos fundamentais para essa definição. 4 fatores que você precisa levar em conta para definir o valor desse Prolabore. Esses 4 pontos são os seguintes. O primeiro deles é a questão de gestão e operacionalidade do negócio. Ou seja, por qual valor você conseguiria contratar um gestor para a sua empresa, alguém que fosse fazer aquilo que hoje você faz. Obviamente nós estamos falando de empresas, de pequenas e médias empresas, onde um dos sócios, pelo menos um dos sócios, trabalha no dia a dia da empresa, executando as funções de administração, gestão e direção da empresa. Então, se você tivesse que buscar um profissional no mercado hoje, falar, olha, eu não vou mais trabalhar na empresa, eu vou tocar outros projetos, mas a empresa vai continuar funcionando, né? Então eu preciso contratar um gestor, um administrador para a empresa. Qual o valor que eu teria que desembolsar mensalmente para ter essa pessoa dentro da empresa fazendo aquilo que hoje eu, sócio, faço? Esse seria um primeiro parâmetro para você determinar o valor do Prolabore. Por que esse parâmetro é importante? Primeiro, porque quando você tem uma empresa, uma sociedade onde nem todos os sócios trabalham, porque é muito tranquilo, muito comum você ter uma empresa onde você tem 3, 4, 5, 10 sócios, sei lá, e apenas um trabalha na empresa. Esse que trabalha na empresa, se ele precisasse ser substituído, se ele de repente falar, não, eu quero tocar outros projetos e tudo, mas a empresa vai continuar funcionando. Quanto a empresa teria que pagar, teria que desembolsar mensalmente para ter uma pessoa fazendo aquilo que ele faz? Esse é o primeiro passo para definir o valor do Prolabore, certo? Então esse valor, ele é talvez um ponto bastante relevante, um ponto de partida relevante, ele é certamente, tá? Mas talvez o ponto de partida para vocês definirem o Prolabore. Por que isso é uma discussão relevante na empresa? Porque é o seguinte, muitas sociedades, nós trabalhamos aí com sociedades há mais de 20 anos, e muitas sociedades elas começam a ter problema porque os sócios começam a ter discussões do tipo, olha, eu trabalho na empresa, o meu sócio ou sócia não trabalha e chega no final do mês, o que sobra a gente divide por 2. É natural, é óbvio, é evidente que esse tipo de relação vai ter problema. Se você tem dois sócios, um trabalha, o outro não trabalha dentro da empresa, não trabalha com o mesmo afinco, com a mesma dedicação integral que o outro, ou que a outra, dentro da empresa, e os dois dividem em partes iguais o ganho, sem que nenhum deles tenha remuneração antes disso, é evidente que vai ter problema, certo? Isso é natural. Então o Prolabore, ele tem essa função. Se um dos sócios trabalha e o outro não, quem trabalha tem direito ao Prolabore. Esse Prolabore é como se fosse, entre aspas, o salário daquele que está dedicando o seu tempo, né, o seu conhecimento dentro da empresa. Então, esse parâmetro de ter quanto custaria um profissional desse gabarito para gerir a empresa é um ponto bastante relevante. O segundo ponto que eu marquei para vocês tem a ver já com a questão mais típica da realidade das pequenas empresas brasileiras, que é a questão previdenciária. Por quê? A questão previdenciária, porque sobre o Prolabore vai haver incidência tanto de imposto de renda quanto de INSS, ou seja, a contribuição previdenciária para a aposentadoria, para a Seguridade Social do sócio administrador vai ser baseada, vai ser lastreada em cima do valor do Prolabore. Portanto, de repente o sócio, não, olha, eu quero ter uma contribuição com o INSS um pouco maior, X e tal. Então esse valor do Prolabore vai sofrer essa incidência do INSS. Ah, mas então dos 2 sócios da empresa, apenas um vai ter contribuição com o INSS? Talvez sim, só um que está trabalhando na empresa, o outro de repente tem uma ocupação fora, onde ele já tem a sua contribuição previdenciária. Se isso é relevante para eles, é uma outra discussão, né? Então essa questão previdenciária é importante sim ser colocada, porque isso no futuro
pode fazer total diferença na vida desse sócio que está trabalhando. Obviamente que se os negócios forem bem, que se a empresa evoluir, continuar crescendo, a questão previdenciária vinda do INSS, ela vai se tornando cada vez menos relevante, certo? Mas até que se tenha essa tranquilidade, essa segurança ou esse horizonte em vista, é sim válido, por que não, sem nenhum preconceito, ter uma contribuição com o INSS, certo? O terceiro ponto que eu marquei para vocês aqui diz respeito à questão da gestão financeira da empresa. Por que gestão financeira? É importante, o sócio pode querer ganhar tanto, um profissional para substituí-lo poderia ter um valor X para custeio dele, porém a empresa só pode pagar uma determinada quantidade. Por exemplo, eu precisaria de um profissional que custaria 10 mil reais, mas a empresa só tem condições de pagar 5. E aí? Como é que funciona isso? Os sócios estão dispostos a trabalhar na empresa, fazê-la crescer até que ela tenha condições de pagar um prolabore melhor ou de contratar um outro gestor? Entendeu? Então, essa questão da gestão financeira ela é muito importante, porque é o seguinte, não adianta o sócio querer um valor, um profissional semelhante custar tal valor se a empresa não tiver condições de pagar. E o condições de pagar é o seguinte, a empresa pode fazer esse desembolso, esse compromisso e efetivamente fazer esse pagamento mensal sem sangrar o seu caixa, sem retirar mais do que aquilo que ela lucra, certo? Ou seja, sem prejudicar o seu fluxo de caixa, porque sempre que você retira da empresa uma quantidade de dinheiro maior do que a capacidade dela de geração de lucro e fluxo de caixa, você coloca a empresa numa zona de risco, numa zona de morte de negócios, porque você começa a retirar mais do que a empresa poderia entregar. Então essa questão de gestão financeira, de saber quanto a sua empresa gera de lucro, qual o valor desse lucro, quanto desse lucro vira caixa mensalmente, e aí sim saber o que pode ser comprometido com o pagamento de prolabore. É uma questão muito relevante, muito importante e que pode evitar que o seu negócio entre em decadência em função de estar retirando mais recursos dele do que o que ele poderia entregar naquele momento, certo? O quarto ponto diz respeito à própria vida financeira do sócio em questão, né? Isso tem a ver com, o sócio de repente gostaria de ter um padrão de vida classe A, mas a realidade do prolabore que a empresa lhe permite pagar, ela vai permitir para ele ter um padrão de vida classe B. Ele tem que estar ciente dessa situação, porque ou esse sócio, vai adequar o seu padrão de vida de acordo com essa realidade prolabore, certo? Ou ele tem outras fontes de renda externas, alheias à empresa, certo? Ou a empresa vai distribuir lucros periodicamente, lembrando que os lucros já vem depois de todas as despesas e o prolabore é uma despesa da empresa, certo? Então depois é que vai distribuir esse lucro. Então ele precisa ver como é que isso vai funcionar dentro da gestão das finanças pessoais dele. O meu gasto mensal, por exemplo, o sócio pode dizer que ele tem um gasto mensal de 8 mil reais. O prolabore que a empresa está lhe pagando é de 5 mil. Como é que ele vai equacionar essa conta? Ele pode ter outras rendas, né? Pode ser que a empresa, tirando esse prolabore, ela tenha lucros, consiga distribuir lá mais outros 5 ou 10 que seja de lucro, e esse lucro pode ser distribuído mensalmente, inclusive, tá? Desde que o contrato social assim preveja. Então, aí ele vai adequar, olha, eu vou viver do prolabore, mais complementos com outras rendas, complemento com lucros, eu não quero reduzir o padrão de vida, é uma escolha da pessoa. Obviamente que se ele conseguir adequar o seu padrão de vida ao valor do prolabore, e esse prolabore já passou por esses 3 filtros anteriores que nós mencionamos, que é o custo de um novo profissional, a questão previdenciária e a gestão financeira da empresa, seria talvez o melhor dos mundos, porque o que ele pegar de lucro, ele vai poder fazer outros tipos de investimento, pensar em constituir ou aumentar seu patrimônio, enfim. Mas esses são pontos que sobre essa questão de prolabore precisam ser colocados na mesa, precisam ser discutidos pelos sócios. Muitas vezes é recomendável que isso seja discutido entre os sócios, com o seu contador, o contador da sua empresa também, mediante análise financeira e operacional da sua empresa, para que você chegue a uma decisão correta, adequada, e que isso não venha a se tornar um motivo de discórdia entre os sócios, e assim a sua sociedade possa ter uma vida mais longa e mais produtiva do ponto de vista econômico e financeiro.
ok? Então, se vocês acompanharam até aqui, gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo e até o próximo.